rodada dupla. Tivemos aí jogo no sábado e na segunda. Então eu quero saber de você o seguinte. Primeira coisa, teve aí algumas wildcards que a gente citou aqui, alguma notícia que você passou antes aí que você ficou bem feliz aí que chegaram, jogaram e tal? Conta pra gente aí um pouquinho antes. Teve, mano. Eu gostei muito da atuação, né? Na verdade, nos 2 jogos, mas assim, mais no de ontem, da notícia que a gente soltou do Luan, né? O Luan jogou muito, cara. Enfim. E joga muito, joga muito, né? É uma questão de adaptação, né, e tal, mas joga muito, né? Com certeza. Essa pra mim foi a principal. Achei que assim, que ele chegando, sabe, na Kings League Brasil. A gente já tinha comentado, né, um pouquinho antes, né? Você já tinha soltado a notícia também. A gente, né, eu também tenho bastante contato com o Luan, ele tinha realmente confirmado depois que você soltou que viria, né? A gente ainda não sabia 100% como ia ficar, porque já estava no final da competição, mas chegou e chegou bem, né? Fez uma boa dupla ali. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar com o primeiro jogo da rodada 8. Produção, solta aí pra gente a rodada 8 aí pra gente poder ver, que foi o primeiro jogo, foi entre Capim e Nivelados, né? Placar elástico, né? Do Capim. Foi até, na minha visão, bem surpreso, assim, com relação ao placar, mas o Capim fez um jogo muito bom, né? Muito bom. O Nivelados um pouquinho abaixo. Acho que no caso do Nivelados parte também muito do princípio de que o Nivelados foi tentar justamente, né, a novidade do wildcard, né? Sim. Que foi o Lucas Nascimento, que é um excelente jogador também, né? Joga lá na Espírito Santo, né? Com o pessoal lá do time do Maurição também, né? Então, assim, é um excelente jogador, mas são 2 jogadores de mais de mano a mano, né? Um pouquinho mais ofensivos e tal. Talvez o Nivelados desestruturou um pouquinho na parte defensiva. E o que eu achei também, além disso, queria destacar a parte defensiva, né, do Capim. Perfeito. Assim, a gente viu que, na minha opinião, o melhor da partida foi o Barata, um dos melhores, né, vamos dizer assim, e GB também jogou muito, então assim, eu queria muito destacar a parte defensiva do Capim. Eu acho que foi, de fato, um diferencial. E aí, enfim, tem excelentes jogadores de mano, Igor Canindé, Neto Show, que, querendo ou não, vão ter liberdade, né, para jogar se você tem uma defesa consistente. É verdade. E o que é legal da gente falar também é a evolução do Barata durante a competição, né? Sim. Não começou sendo o Barata que a gente, né, espera, que a gente, né, viu também em outros momentos como o Barata, né, melhor do mundo. Sim. Mas teve, acho que, um mental forte, né, que a gente já sabe que o Barata tem. E nas últimas 4 ou 5 partidas, o Barata foi absurdo, irmão. Estamos vendo o Prime do Barata? Eu acredito que foi a Barata Prime, entendeu? O Baratão. Prime, o Baratão. Foi o Baratão, igual a gente falou aqui no outro dia. Essa semana, né, finalizamos a fase de grupos com o Barata sendo o Baratão, entendeu? Então, assim, foi bem legal. Novidade, né, como a gente falou aí do Luan Mestre, não foi a melhor partida dele, a melhor partida dele foi na rodada 9, que a gente vai falar daqui a pouco, mas, assim, acho que passou pelo processo de adaptação, né, irmão? Sim. Porque, assim, também eu acho que veio uma certa pressão, né, porque, é um jogador que a galera espera muito, cria muita expectativa, né? Sim. Então, assim, mas o Capim foi muito bem estruturado, realmente o GB e o Barata fizeram muita diferença. O GB, na real, tem feito uma competição incrível, né? Absurda, né? A gente vai falar um pouquinho depois da análise dos times, então vamos falar um pouquinho mais de cada jogador depois. Mas acho que do jogo, assim, acho que foi isso, né? Um Capim muito coeso. O Nivelados acabou dando uma desestruturada ali, eu acho que por conta dessa mudança, né, dos wildcards, que faz parte, né? Porque foi testar justamente, né? Que acabou não funcionando 100%, mas, querendo ou não, foi bem, assim, o time do Capim e o time do Nivelados não foi tão bem. E aí, o que você acha com relação à parte do Nivelados? Você acha que foi só um jogo mesmo que teve essa situação? Acho que sim, né? Acho que sim, cara. Eu acho que foi um lapso, assim. Entrou meio desatento também, para ser sincero. Mas eu acho que a gente vê a falta que o William faz, né, nesse time. É verdade, a gente viu um jogo totalmente diferente daqui a pouco, né? Que a gente vai falar da rodada 9, que foi sentiu bastante falta do William no jogo, né? Jogo 2, então, irmão. Real Elite 6, Desimpedidos GOT 4. Ali começou o processo do milagre de Guarulhos, irmão. Ali, deu bastante esperança pra gente, porque a gente viu um Real Elite, de fato, jogando bola. Então, assim, eu achei que foi um jogo fenomenal.
Achei um jogo absurdo do Juninho. Do Juninho. E eu ia falar isso porque, assim, o fato de o Juninho ter ficado fora uma rodada por conta da situação do Vassoura ter chego, irmão, o que a gente viu o Juninho jogando nessas 2 últimas rodadas foi brincadeira. Foi o prime do Juninho, literalmente. O Juninho que a gente tá acostumado a ver, né? Que a gente, enfim... Eu acho que foi muito bem. O Rocha também fez... Nessa partida, o Rocha foi muito bem. Fez uma partida muito coesa, que eu acredito que fosse o que se esperava do Rocha durante toda a competição, né? Teve algumas situações ali, algumas falhas que foram corriqueiras, infelizmente para o time e para ele também, porque a gente, né, como a gente sempre fala, a gente não tá aqui para criticar jogador assim, a ponto de prejudicar a carreira dele, claro que não, mas a gente sabe que teve algumas situações que poderiam ser mais defensáveis e tal. Sim. Então assim, mas eu acho que nesse jogo realmente o Rocha fez uma partida excelente que ajudou muito o Real Elite, porque o Real Elite foi mais avassalador do que o Desimpedidos, que eu acho que não esperava isso, né? Então deu aquela baqueada, né? Sim. E quando tentava dar aquela reestruturação a mais pro time, o Rocha conseguia parar, né? Eu acho que o Desimpedidos esperou um jogo de desespero do Real Elite, só que não encontrou isso. Eu acho que encontrou um time coeso, um time que veio com uma proposta bem definida. Enfim, tem jogadores que desequilibram a balança, assim como no Desimpedidos, mas eu acho que foi isso. Acho que eles esperaram um jogo de desespero e não encontrou. E eu acho que acabou eles se desesperando um pouco, porque pelos scouts, o Desimpedidos teve muitas finalizações, mas muitas finalizações para fora, né? Fora do gol. Então acho que isso, né, aconteceu com o Desimpedidos, né? Aquela coisa de, o Real Elite, veio num jogo, né, totalmente diferente, cara, logo contra a gente, então a gente tem que fazer gol logo. Sim. E aí deu aquela desesperada em muitas finalizações para fora. Acho que o Profeta também acabou recebendo um amarelo no final que quase, né, deu uma prejudicada no time do Real Elite, mas talvez o Profeta poderia até ter recebido o amarelo um pouquinho antes, porque estava, né, defendendo bastante, assim, com bastante firmeza. Mas, assim, eu acho que os erros individuais, assim, um pouquinho dos Desimpedidos, que estava meio desestruturado, definiram esse placar também, com a bela atuação, obviamente, do Real Elite, né? Jogo 3, cara, Fúria 4, Funkball 3. Mais uma partida difícil para a Fúria, onde a Fúria não conseguiu encaixar 100% o seu jogo. Sim. Naturalmente, a Fúria tem mais ativações ofensivas, né? É um time que ataca mais, finaliza mais, mas tem pecado bastante na efetividade, né? Nesses 2, 3 últimos jogos, né? Sim, irmão. E além disso, eu achei um jogo fantástico do Funkball. Assim, vieram pro jogo mesmo, porque talvez algumas pessoas estavam esperando assim um Funkball, sabe, desleixado, sabe, tipo... Eu acho que o Betão e o Pepinho foram um destaque dessa partida, né? Sim. Conseguiram organizar bem o jogo. A gente sabe que é difícil contra a G3X e a Fúria, se você não for efetivo, você acaba tomando gols. É natural. Mas eu acho que o Funkball foi uma das principais partidas que o Funkball fez na competição, até pelo nível que tinha do adversário, né? Com certeza, irmão. Eu achei um jogo fantástico do Funkball. Assim, muitas vezes a gente vem falando que, cara, o Funkball, a gente viu aquele jogão do Funkball. Então o Funkball tem condições e às vezes o Funkball dava uns moles, sabe? Então, eu acho que foi um jogo fantástico. A Fúria tem um excelente time, entendeu? E eu acho que não perderia esse jogo de forma alguma. Mas a gente viu que o Funkball veio com a proposta definida e para ganhar mesmo. Perfeito. Eu acho que, assim, o Funkball, ele não... E nessa partida o que é interessante é que o Funkball, ele não teve uma atuação de gala do Douglinhas. Né? Então o Douglinhas foi um pouco mais abaixo nesse jogo. Então você vê que o time... Apesar de ter feito gol, assim, não foi uma partida do Prime, que eu digo, né? Então, assim, a gente viu um Funkball, no geral, mais organizado. Como eu falei aqui, eu acho que os destaques foram o Betão e o Pepinho para o time do Funkball, né, nessa partida. Então fizeram ali uma partida muito coesa para bater de frente com a Fúria, que, né, foi a líder do início ao fim da competição, né? Sim, irmão. E aí... assim, tem tudo para aparecer mais forte no segundo split.
Com certeza. Inclusive, nessa partida aí, o Funkball ficou 1-0 até os 12 minutos, cara. Então, assim, a gente tá falando de escalonado, de X1, X2, X3, X4, no jogo jogado em si, com os 7 na linha. Então, assim, o Funkball conseguiu resistir à frente do placar durante um bom tempo. Então, podemos ver um Funkball mais organizado, sim, no segundo split, né? Com certeza. Mas você acredita que a Fúria tenha se acomodado um pouquinho, ou realmente é porque talvez não esperava que o Funkball, né, que fosse enfrentar um Funkball um pouco mais organizado? Eu acho que talvez não esperavam. Não esperava que o Funkball viesse com essa proposta, que jogasse o tanto que jogou, né? Mas eu acho que não foi uma questão de Acomodação, não, né? acho que não. Até porque a gente tem jogadores de altíssimo nível na Fúria que jamais deixariam acontecer Eu isso. acho que foi falta de efetividade mesmo, né? Dia ruim mesmo, né? Porque, assim, como eu falei... Na verdade, eu acredito... Corte, hein? Na verdade, eu acredito que a Fúria tem um time tão bom, tão coeso, que eles podem tomar 2, 3, que eles não vão desesperar. Eles sabem que encaixando o jogo, naturalmente vai entrar 1, 2, 3 gols, 4 gols, e eles vão nessa tranquilo. Tem um excelente time, tem um excelente grupo, fez um draft muito bom, tanto que você viu os draftados jogando muito. E, na minha opinião, é isso, cara. Na minha opinião, eles têm um time tão coeso, tão encaixado, mano. Eles têm segurança, né, mano? Eles têm o pensamento mental deles é forte, né? Sim, que eles sabem que jogos assim, eles conseguiriam ganhar, entendeu? Até porque a pressão tava toda pra eles, né, mano? O Funkball era o último, né? Então a pressão era toda pra Fúria. Vocês têm que ganhar a qualquer momento. Aí o Funkball vem um pouquinho menos pressionado, né? Sim. E vai fazendo um jogo bom e a Fúria vai ficando pressionada. E eles conseguem segurar a onda e ganhar o jogo, né? Esse jogo, cara, é um jogo muito ardiloso, sabe? Uma coisa é você falar do Real Elite, que tá brigando, tá batalhando. Então você sabe que de repente vem num desespero. Outra coisa é a gente falar da penúltima rodada de um time que até então tava em último, que ele vai fazer um jogo tão bom assim. Você não espera, sabe? Você não espera um jogo tão bom assim, você não espera um jogo de desespero. Na teoria, você espera assim, eles vão vir por vir. Vão vir para aparecer, para, enfim, fazer a mídia e tal. Não, veio para jogar futebol, enfim. A gente viu o jogão que foi. Verdade. E, assim, um destaque bem legal mesmo pro Betão, que, na minha visão, mudou a cara de organização do Funkball, né? Sim. Quarto jogo, a gente tem Dendele 3, Loud 1, com Dendele fazendo ponto extra no shootout. Loud 3. Desculpa, Loud 3 e 2-1 no shootout. Né? O Dendele fez o ponto extra. Cara, a Loud, na minha visão, nesse jogo fez uma partida boa, né? O que talvez se esperasse dessas mudanças da Loud, né? Com a chegada dos novos wildcards e tal. Teve a volta do Exaú, que para mim, né, dá para ver, a gente viu o quanto que ele tem feito a diferença para o time da Loud. Infelizmente, apesar da Loud, né, na próxima rodada a gente vai falar, ter ficado em último, mas assim, o que o Exaú faz diferença embaixo das traves é brincadeira. Então, assim, eu acho que... Mas foi um time mais organizado, sim. Bateu de frente com o Dendele, que era um time que estava ali tendo uma regularidade boa na competição. Deu uma caidinha agora na reta final, né? Perdeu alguns pontinhos ali preciosos que fizeram ter uma última rodada ali do quase milagre de Guarulhos, né? Sim. Então, assim, mas o Dendele é um bom time, é um time organizado, é um time que é entrosado, né, irmão? Porque isso foi inteligente da parte do Dendele também, que a gente já tinha falado, que foi de ter feito escolhas de wildcard do draft que jogavam juntos também no futebol 7 tradicional, né? Pelo Corinthians, por outras ligas também de São Paulo. Então, eu acho que isso é o principal, talvez, do time do Dendele, né? Dendele gosta de aventura, né? Que, né, irmão? Poderia ter classificado um pouquinho antes, né? Dendele gosta de aventura. O seu Luqueta, seu Paulinho, não é possível, cara. Mas, assim, a gente vê que o Loud é completamente diferente com o Exaú lá. Entendeu? Eu acho que esses 3 wildcards, na minha opinião, é o melhor dos mundos. É o melhor cenário.
que é o Caroço, o Drop e o Esaú. Achei, assim, uma partida incrível dos três. Destaque totalmente pro Esaú. Fez um jogão, entendeu? Então, mas caraca, cara, o Dendê gosta muito de aventura. Não dá. Porque assim, a gente tá falando assim, a gente elogia bastante, né? Mas o time da Loud, pela questão dos draftados, realmente foi muito abaixo na competição como um todo, né? Então, assim, o Dendê ele poderia ter tentado, né? Talvez alternativas ali para tentar vencer a partida um pouco antes, né? Não diminuindo o time da Loud, mas o Dendê ele vinha numa situação, uma crescente melhor do que o da Loud, né? Sim. Mas a gente tá falando também de um presidente, que é o caso do Coringa, que, irmão, que golaço, chutou a bola na gaveta no pênalti e assim, e depois na rodada seguinte ainda quis jogar e jogou, hein? Vamos falar já. E jogou bem, né? Assim, pro que a gente, né, poderia ver, eu acho que foi bem. Então, assim, e teve uma situação engraçada que o Caroço ficou pistola com o Toro Louco, né? Ficou pistola. Caroço caiu na pressão ali. A gente elogiou o Caroço, né? Que é um jogador que veio. E assim... Na hora de cumprimentar, ele já deu um empurrão no Touro. Eu falei, caraca, cara, que isso? Tava irritado com o Touro desde o início, né? Acho que é algum trauma. Mano. Algum trauma, né? Não sei. Que isso, cara? Só o Touro que tem chifre. Calma, cara. Pô, fica tranquilo, pô. Pelo amor de Deus, irmão. Pô, calma, pô. Não é possível, pô. Tu tava com algum trauma ali com o Touro ali, mano. Pô, foi alguma torada aí sinistra aí nesses países doidos aí que os touros saem passando aí. Deve ter te levantado, sei lá, mano. Pô, nosso parceiro e nosso amigo, mas, foi criado em fazenda, cara? Pô, não é possível, cara. Entendeu? Deu mole. E assim, e nesse jogo também, mano, tivemos um destaque muito legal pro Kaká, né, mano? O Kaká joga muito, né? Sim. Tipo, e eu acho que cada dia que passa ele tem criado mais confiança, né, dentro do seu futebol, dribles, lances e tal. Claro que ele tentou ali, né, encobrir o Esaú, não foi 100%, mas ele já tinha feito o outro, então eu acho que por isso que a galera não caiu em cima dele, né, com relação à reclamação, que ele já tinha feito o outro, então, e assim, é porque o Esaú fez a leitura, mas se o Esaú não tivesse feito a leitura, a bola tinha sido gol, pô, porque foi numa altura boa, assim, tal, talvez ele poderia ter tentado um pouquinho antes, né, acho que ele foi muito próximo do Esaú, né, um pouquinho antes já tentava, mas assim, o Kaká faz uma competição também muito coesa, muito boa e tem recebido bastante elogios aí pela galera, né. Sim. E o Luqueta fez mais um, né, tipo... Luqueta tá bem no Spirits, hein, cara? Com o chute meio aleatório, mas tá indo bem, cara. Não dá pra defender. Tu não sabe o que ele vai fazer. Ele vem pra uma batida e na hora de chuta todo desengonçado, vai em outro canto e é gol. E aí tira a camisa, rasga a camisa. Pô, ele é muito rapaziada, doido, muito bom. Pênalti feio é o que não entra. Isso aí. É o que não entra. Aí vagabundo fala assim, não sei o quê, um presidente aí bateu bem, que não sei o quê. Bateu bem, mas perdeu, mano. Sacou? Pênalti bom mesmo, é o que entra, filho. Isso é verdade, é engraçado, né? Porque assim, mas falando em relação a pênalti bom ou ruim também, cara, o cara que bate mal, mas tipo assim, bate com força, né? Que é o caso dele, assim, não é uma força absurda, mas assim, a bola vai com uma força. Ok. Mas é tão aleatório que o goleiro não espera nada. Não dá pra tu fazer uma leitura. Porque assim, querendo ou não, às vezes a gente fala assim, o goleiro também estuda, galera. Também consegue fazer uma leitura ali de momento de ver quando o cara inclina um pouquinho mais o corpo pra cá, pra lá. Só que quando você pega um jogador profissional, né, que você sabe que ele consegue inclinar o corpo da forma correta, beleza? Agora quando você pega um cara totalmente aleatório, que você não sabe onde vai bater... Você não sabe o que esperar. Tu não sabe o que esperar, então é muito difícil também. Jogo 5, G3X 6, Fluxo 3. Mais uma partida muito coesa e mais gols do K9, que tem chegado em, sei lá, nos últimos 3, 4 jogos, né? 4, 5 jogos, e já tá na briga pela artilharia, irmão. O que o K9 joga, o que ele faz de diferença no time é brincadeira, né, irmão? Brincadeira, irmão. E foi um jogão, assim. Jogo muito equilibrado no início, tá? Assim, por mais que tenha sido no final, né? Uma diferença de 3 gols, mas eu acho que até o meio ali do segundo tempo, cara, tava muito equilibrado o time. O jogo do Wembley. Muito bom jogo, firme, né? Dando botes. Cara, o Wembley assim, é um jogador muito coeso, né, irmão? É um jogador muito sério, é um jogador que dificilmente tem erros, né, capitais, assim. É um jogador que erra muito pouco, faz o básico muito bem feito, que, na real, o básico muito bem feito se torna muito gigante pro jogo em si, né? O que a gente tava falando aqui nos bastidores. Pra gente, na nossa opinião, é o carregador de piano do G3X. Porque assim, você tem o jogador que faz o jogo andar, que é o Rufino,
Você tem 2 jogadores de Seu muito... amigo. Meu amigo, para... Qual é, cara? Pô, o Rufino é parceiro mesmo, pô. Vamos lá. Que faz o jogo andar, que na minha visão, como outras pessoas comentaram uma vez, né? Rufino, na minha visão, não é carregador de piano. Rufino faz o jogo andar dentro do time da motor, G3X. né? Motor do time, né? É aquele cara que tá na frente, que tá atrás, que volta, que vem, busca o jogo, distribui o jogo. E 2 caras muito decisivos que são o Tom e o K9, que dispensa comentários com o poder de decisão que eles têm, né, mano? Mas é muito engraçado. O K9, assim, o G3X tem um time tão coeso defensivamente que o K9 larga a marcação. Larga. É muito doido isso, né? Ele larga a marcação. Tipo assim, o K9, a gente não... O que eu vou falar agora não é algo pejorativo. Mas o K9 é -1 na marcação. Por quê? Porque eles sabem que o poder o poder ofensivo do K9 é fantástico. Então, tipo assim, eles largam e falam assim, beleza, K9, a gente vai jogar pra você, a bola vai chegar aí e você mata o jogo pra gente. E é o que acontece. O K9 larga a marcação. E é engraçado que mesmo ele largando a marcação, né, assim, no bom sentido da palavra, né, galera, ele até recompõe, faz ali uma sombrinha e tal, mas não é um jogador incisivo de chegar, ficar dando bote e tal, não é esse jogador. Ele tenta ir no momento certo, né, às vezes num domínio errado, que é o momento ideal para um pivô, para um ala ofensivo, dar o bote, que é num domínio errado e tal, ou dar essa largadinha, como o Henry falou, para ele poder já ficar meio afastado da marcação e receber a bola livre para poder fazer, como ele faz vários, pô. No outro jogo lá, que inclusive a gente estava lá em São Paulo, ele faz um gol assim, que ele fica literalmente sozinho, porque ele estava meio largado ali, o time não acompanhou ele vai lá só dar um tapinha, dribla o goleiro e faz o gol. Então, assim, eu acho que realmente isso é muito interessante no Kelvin. Mas, cara, o que foi legal é que o time do Fluxo jogou muito bem, inclusive teve chances de ampliar o seu marcador, só que aí que a gente sempre fala, não fazia contra a G3X e Fúria principalmente sentença de morte, porque não fez oportunidades com o Bolt, com outros jogadores que estavam jogando muito bem, inclusive, mas, né, o que a gente está falando de perder um lance, né? E a G3X foi lá e cravou, cara, né? É o que todo mundo fala, na Kings League você não tem tempo para errar, não pode errar. Se você errar, já era. E a gente vê também a falta que fez o Chaveirinho, né? Cara, na minha opinião, fez muita falta nesse jogo, fez muita falta no jogo de ontem. E assim, ele tem que voltar. Tem que voltar, mas está em processo de recuperação, né? Volta para sexta. Já. Então o Henry falou, galera. Falou, tá falado, rapaziada. Não tem essa de dúvida, entendeu? Pô, eu não sei porque que eu ainda fico, né? Será? Não tem será. O homem tá aqui para confirmar as paradas, pô. É sim ou é não e acabou. E tá confirmado. O Chaveirinho volta na próxima rodada para poder ajudar o time do Fluxo.